O que aconteceu naquela terça-feira de novembro, eu ainda carrego comigo, não pelo escândalo que poderia ter sido, porque no final não houve escândalo nenhum. Carrego pelo que aprendi sobre mim mesma naquele dia. Sobre o quanto eu havia deixado as coisas chegarem até ali sem perceber que estava deixando. Eu tenho 40 anos. Aos 32, depois de 10 anos trabalhando em cozinha industrial, decidi abrir minha própria confeitaria. Não foi uma decisão impulsiva. Foi uma decisão que eu havia tomado aos 25, guardado aos 28 e executado aos 32, depois de juntar dinheiro suficiente para alugar um espaço pequeno num bairro que ainda não era o que é hoje, mas que eu havia escolhido a dedo porque o aluguel cabia no meu bolso e o movimento de pedestres era exatamente o tipo de movimento que eu precisava. A confeitaria tem o meu nome. Não foi vaidade, foi estratégia. Eu havia aprendido cedo que quando você coloca o seu nome num produto, você coloca junto a sua reputação. E quando a sua reputação está em jogo, você trabalha diferente. Trabalha com mais cuidado, com mais atenção, com a consciência de que cada bolo que sai dali carrega algo que não tem preço e que, se for destruído, não tem como ser devolvido. Ao longo de 8 anos, construí uma clientela que hoje reserva com antecedência. Tem cliente que me liga em julho para garantir o bolo de aniversário de dezembro. Tem empresa que fecha contrato anual para eventos. Tem família que me procura para casamento, batizado, formatura, como se eu fosse parte do calendário deles, como se os momentos importantes da vida precisassem passar pelas minhas mãos antes de acontecer. Isso não me enche de orgulho de um jeito arrogante. Me enche de responsabilidade. Porque cada um desses pedidos é uma confiança que alguém depositou em mim, e eu não posso trair isso. Trabalho com uma ajudante fixa durante a semana e contrato mais 2 pessoas nos meses de alta temporada. Novembro e dezembro são os meses mais pesados do ano. Os pedidos começam a se acumular em setembro. A agenda de dezembro fecha em outubro. Quem não reserva antes da segunda semana de outubro geralmente não consegue encaixe, e eu, todos os anos, preciso dizer não para pessoas que deixaram para... O que aconteceu naquela terça-feira de novembro, eu ainda carrego comigo, não pelo escândalo que poderia ter sido, porque no final não houve escândalo nenhum. Carrego pelo que aprendi sobre mim mesma naquele dia. Sobre o quanto eu havia deixado as coisas chegarem até ali sem perceber que estava deixando. Eu tenho 40 anos. Aos 32, depois de 10 anos trabalhando em cozinha industrial, decidi abrir minha própria confeitaria. Não foi uma decisão impulsiva. Foi uma decisão que eu havia tomado aos 25, guardado aos 28 e executado aos 32, depois de juntar dinheiro suficiente para alugar um espaço pequeno num bairro que ainda não era o que é hoje, mas que eu havia escolhido a dedo porque o aluguel cabia no meu bolso e o movimento de pedestres era exatamente o tipo de movimento que eu precisava. A confeitaria tem o meu nome. Não foi vaidade, foi estratégia. Eu havia aprendido cedo que quando você coloca o seu nome num produto, você coloca junto a sua reputação. E quando a sua reputação está em jogo, você trabalha diferente. Trabalha com mais cuidado, com mais atenção, com a consciência de que cada bolo que sai dali carrega algo que não tem preço e que, se for destruído, não tem como ser devolvido. Ao longo de 8 anos, construí uma clientela que hoje reserva com antecedência. Tem cliente que me liga em julho para garantir o bolo de aniversário de dezembro. Tem empresa que fecha contrato anual para eventos. Tem família que me procura para casamento, batizado, formatura, como se eu fosse parte do calendário deles, como se os momentos importantes da vida precisassem passar pelas minhas mãos antes de acontecer. Isso não me enche de orgulho de um jeito arrogante. Me enche de responsabilidade. Porque cada um desses pedidos é uma confiança que alguém depositou em mim, e eu não posso trair isso. Trabalho com uma ajudante fixa durante a semana e contrato mais 2 pessoas nos meses de alta temporada. Novembro e dezembro são os meses mais pesados do ano. Os pedidos começam a se acumular em setembro. A agenda de dezembro fecha em outubro. Quem não reserva antes da segunda semana de outubro geralmente não consegue encaixe, e eu, todos os anos, preciso dizer não para pessoas que deixaram para a última hora e que às vezes ficam chateadas, como se eu tivesse a obrigação de sempre encontrar um jeito. Naquela terça-feira de novembro, eu estava no fundo da confeitaria, finalizando a decoração de um bolo de casamento que ia ser entregue na quinta.
Era um trabalho delicado, de açúcar estirado e flores feitas à mão, do tipo que exige concentração e silêncio. Estava com o celular no silencioso quando recebi a mensagem. Só vi quando fui lavar as mãos e peguei o aparelho para checar o horário. A mensagem era de uma conta que eu não reconhecia. Dizia: "Oi, tudo bem? Sou a Renata, amiga da sua cunhada. Ela me disse que você ia confirmar os sabores da minha encomenda essa semana. São 120 docinhos e um bolo de 2 andares para o dia 22. Você confirma?" Li 2 vezes. Depois uma terceira, mais devagar, como quem lê um documento em idioma que conhece, mas que naquele momento parece não estar fazendo sentido. Minha cunhada. 120 docinhos. Um bolo de 2 andares, dia 22. Fui até a minha agenda. O dia 22 de novembro estava ocupado. Tinha uma entrega de bolo de aniversário de 15 anos pela manhã, 2 lotes de docinhos para um evento corporativo à tarde, e no final do dia, a retirada de um naked cake que eu havia começado a montar na semana anterior. Não havia espaço para mais nada naquele dia. Não havia espaço para mais nada naquela semana inteira. E não havia nenhuma encomenda de nenhuma Renata no meu caderno. Respondi com cuidado que havia um engano, que eu não tinha nenhum pedido registrado naquele nome para aquela data e que, infelizmente, minha agenda para novembro já estava encerrada. Ela respondeu em menos de 2 minutos, mas sua cunhada disse que estava garantido. Ela até me passou o valor. Eu já avisei as minhas amigas que era confirmado. Fiquei olhando para a tela. Coloquei o celular na bancada. Fui até a pia. Abri a torneira, lavei as mãos outra vez, não porque estavam sujas, mas porque precisava fazer alguma coisa com o corpo, enquanto a cabeça tentava organizar o que estava acontecendo. Minha cunhada havia prometido uma encomenda no nome da minha confeitaria para uma pessoa que eu não conhecia, em uma data em que eu não tinha capacidade, sem me perguntar nada. Liguei para o meu marido. Ele demorou para atender. Quando atendeu, tinha o som de fundo de escritório, aquele barulho difuso de ar-condicionado e vozes ao longe. Perguntei diretamente se ele sabia que a irmã havia confirmado um pedido no nome da minha confeitaria para uma amiga dela. Houve uma pausa pequena, o tipo de pausa que tem textura própria, que diz alguma coisa antes de qualquer palavra. Ela comentou que ia indicar você para uma amiga, mas confirmar pedido eu não sabia. Perguntei se indicar era diferente de garantir que estava confirmado e passar o valor para a cliente pagar. Ele não respondeu imediatamente. Disse que precisava saber porque a cliente havia me contactado como se o pedido já existisse e eu precisava resolver aquilo. Ele disse que ia ligar para a irmã e me retornar. Desliguei. Voltei para o bolo de casamento, mas a concentração havia ido embora. Fiquei olhando para a flor de açúcar que estava fazendo e percebendo que não conseguia continuar sem arriscar estragar o que já estava pronto. Cobri a peça com um pano úmido, sentei na cadeira do fundo e esperei. Minha cunhada me ligou 25 minutos depois. Não foi meu marido, foi ela. Ligou com a voz de quem está prestes a explicar algo simples para alguém que está complicando à toa. Disse que havia comentado com a amiga que eu tinha uma confeitaria muito boa e que provavelmente dava para encaixar um pedido para o aniversário dela, que a amiga havia gostado da ideia, que ela não havia dito que era certeza, tinha dito que ia ver, mas que depois a amiga tinha entendido que era confirmado, que ela não havia dado o valor, havia dado uma ideia de valor baseada no que eu havia cobrado num bolo de família 2 anos antes. Perguntei quantas pessoas estavam esperando esse pedido. Ela fez uma pausa. Disse que a Renata havia convidado as amigas para um chá de aniversário surpresa, que era um grupo de umas 12 pessoas, que elas haviam reservado um espaço, que algumas vinham de fora, que estava tudo organizado em torno do dia 22. Disse que entendia a situação, mas que eu não havia sido consultada em nenhum momento, que a minha agenda de novembro estava fechada desde outubro e que não havia como encaixar aquele pedido sem cancelar algo que outra pessoa havia reservado com antecedência e que havia pagado. Mas é um pedido pequeno, 120 docinhos e um bolo não é tanto assim. Respondi que para quem está de fora pode parecer pequeno. Para quem está dentro de uma cozinha em novembro, não existe pedido pequeno quando a agenda já está no limite.
Disse que não era questão de tamanho, era questão de capacidade real e de compromisso com quem já havia reservado antes. Você não consegue fazer uma exceção? É minha amiga. Disse que não havia exceção possível sem prejudicar alguém que havia seguido o processo correto, que havia entrado em contato, aguardado a confirmação, pago o sinal e organizado a própria agenda em torno da minha entrega. Ela disse que ia ser muito constrangedor para ela. Desliguei com cuidado, sem bater, sem alterar a voz, mas desliguei. Fui até a frente da confeitaria. Estava vazia naquele momento da tarde, entre o movimento do almoço e o do final do dia. Sentei atrás do balcão e fiquei olhando para a rua por alguns minutos sem pensar em nada específico, ou tentando não pensar. Mas as coisas foram chegando mesmo assim. Não era a primeira vez que algo parecido acontecia. Era a primeira vez que envolvia a confeitaria diretamente, mas não era a primeira vez que a lógica era essa. A lógica de que o que é meu está disponível para ser distribuído sem que eu precise ser consultada. Que dizer, provavelmente dá, para alguém de fora, equivale a uma garantia. Que o meu trabalho, a minha agenda, o meu nome, podem ser comprometidos em nome de uma gentileza que nunca foi combinada comigo. Lembrei da festa de fim de ano da família do meu marido, 2 anos antes, quando minha cunhada havia dito para a sogra que eu certamente faria os doces sem me perguntar, e eu havia feito, porque quando soube já era tarde, já estava combinado, já havia expectativa, e eu havia engolido a situação e passado um fim de semana inteiro produzindo para uma festa de 40 pessoas de graça. Lembrei de quando ela havia me pedido para fazer só um bolinho simples para o aniversário da filha dela com uma semana de antecedência, em dezembro, e eu havia reorganizado tudo para encaixar, porque era família, e família é assim. Lembrei de quando ela havia postado uma foto de um bolo meu nas redes sociais sem me marcar, acreditando apenas que era caseiro, e quando eu havia comentado gentilmente que era da minha confeitaria, ela havia dito que não havia pensado nisso, que não era mal intencionado. Cada uma dessas vezes eu havia deixado passar. Havia entendido, havia cedido, havia reorganizado. E cada vez que eu fazia isso, ficava um pouquinho mais fácil para o próximo pedido chegar com a mesma naturalidade, como se fosse o caminho óbvio, como se eu houvesse estabelecido que era assim que as coisas funcionavam. O problema não era minha cunhada ser maliciosa. Ela provavelmente não era. O problema era que eu havia ajudado a construir um entendimento de que as coisas eram disponíveis, de que eu encontrava um jeito, de que quando ela dissesse, provavelmente dá, realmente dava, porque até então sempre havia dado de alguma forma. Meu marido me ligou 40 minutos depois da conversa com a irmã. A voz tinha aquele tom que eu já conhecia bem. O tom de quem está tentando encontrar uma solução que sirva para todos, de quem acredita que com boa vontade de ambos os lados tudo tem saída. Disse que havia conversado com a irmã, que entendia que a situação era complicada, mas que talvez eu pudesse fazer os docinhos pelo menos, que o bolo podia ser substituído por algo mais simples, que ele ajudava no fim de semana se eu precisasse de mão extra, que a amiga da irmã estava com tudo organizado e ia ser muito ruim desfazer aquilo agora. Ouvi tudo com calma. Quando ele terminou, perguntei uma coisa só. Você sabia que ela estava pensando em fazer isso? Pausa. Ela comentou que ia falar com você sobre uma amiga que precisava de doces, mas eu pensei que era só uma indicação. Então você sabia que ela estava pensando em me envolver e não me avisou. Ele não respondeu imediatamente. Continuei. Eu tenho 14 pedidos confirmados para a última semana de novembro. 14. Cada um desses pedidos tem alguém que entrou em contato, esperou resposta, assinou o formulário, pagou o sinal e organizou o evento em torno da data que confirmei. Se eu encaixar mais um pedido agora, vou prejudicar alguém que fez tudo certo. Ou vou produzir com pressa e entregar algo abaixo do que o meu nome representa. Nenhuma das duas opções é aceitável. Eu entendo, mas é a irmã. Eu sei que é a irmã, e eu não estou com raiva da irmã. Estou dizendo que não é possível, independente de quem seja. Se fosse a minha própria mãe, não seria possível. Porque não tem espaço físico, não tem tempo, e porque eu não fui consultada antes de um compromisso ser feito no meu nome com terceiros. Ele ficou quieto.
Depois disse que ia ser difícil para ele em casa, que a irmã estava nervosa, que ele ficava no meio dessas situações e não sabia o que fazer. Respondi com o mesmo cuidado de antes. Disse que entendia que ele ficava numa posição incômoda e que eu não estava pedindo para ele escolher um lado. Estava dizendo um fato. Não havia pedido registrado, não havia capacidade disponível, não havia como cumprir um compromisso que não era meu. O constrangimento de desfazer aquilo era da pessoa que havia criado a expectativa sem ter autoridade para isso. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse que ia falar com a irmã. Desliguei. Fui buscar um copo de água. Voltei para o bolo de casamento. Quando você disse que tinha 14 pedidos confirmados, cada um com uma pessoa que havia seguido o processo, fiquei pensando nisso. Cada um desses pedidos é uma pessoa que confiou em você. E você estava protegendo essa confiança. Não era teimosia. Era o seu trabalho sendo feito direito. E eu estava pedindo para você fazer diferente porque a minha família havia se colocado numa situação que não era a dela. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa que havia guardado por alguns dias. O problema não é que a sua irmã pediu. O problema é o entendimento que ficou ao longo do tempo de que pedir é suficiente, de que quando ela pede, eu encaixo, de que quando ela indica, eu confirmo. Esse entendimento não apareceu do nada. Ele se construiu porque eu deixei se construir. Cada vez que eu cedi sem dizer que era um esforço, ficou mais fácil supor que não custava nada. Cada vez que eu reorganizei sem dizer que havia reorganizado, ficou mais natural presumir que havia espaço sempre. Eu participei disso. Não por maldade, mas por não querer complicar. Ele ouviu. Não respondeu com argumento. Ficou ouvindo. Continuei. Eu construí a confeitaria com o meu nome porque queria que o que sai dali fosse minha responsabilidade, só minha. Isso significa que as decisões sobre o que sai dali também são minhas. Não é egoísmo. É o que mantém a qualidade. É o que mantém a confiança dos clientes. É o que me permite dormir sabendo que cada entrega que eu faço é uma entrega que eu posso defender. Quando alguém decide por mim sem me perguntar, não está me ajudando. Está comprometendo exatamente isso. Meu marido ficou quieto por um bom tempo depois que eu terminei. Depois disse que queria que a gente conversasse mais sobre isso, não só sobre a confeitaria, mas sobre como algumas coisas haviam funcionado entre nós e a família dele, que havia coisas que ele havia deixado acontecer sem pensar o suficiente, que queria entender melhor o que eu precisava e queria ajudar a garantir que aquilo fosse respeitado. Disse que sim, que eu também queria isso. Fizemos mais café, ficamos conversando até o meio-dia. Não foi uma conversa fácil. Teve partes em que eu precisei dizer coisas que não havia dito em voz alta antes, e dizer em voz alta foi diferente de saber dentro. Teve partes em que ele ficou desconfortável, não com raiva, mas com aquele desconforto de quem está ouvindo algo que sabia, mas havia preferido não examinar. Não resolvemos tudo naquela manhã. Não é assim que funciona. Mas foi o começo de um acordo mais honesto sobre como as coisas precisavam funcionar dali para frente. Com a minha cunhada, levamos algumas semanas para voltar a ter contato normal. Quando voltamos, foi numa reunião de família, educada e cuidadosa dos dois lados. Não houve conversa direta sobre o que havia acontecido. Não houve pedido de desculpas explícito. Mas houve algo que eu notei naquele encontro. Uma coisa pequena, mas precisa. Ela não presumiu nada. Quando o assunto de um evento futuro surgiu, ela não disse, a cunhada faz os doces. Disse, vou ver se a cunhada consegue, mas ela tem a agenda cheia. Era uma frase pequena, mas era uma frase que reconhecia que havia um processo, que havia uma agenda, que havia uma resposta a ser esperada e não uma disponibilidade a ser assumida. Aquilo havia mudado, talvez porque ela havia entendido que havia um limite. Talvez porque meu marido havia tido uma conversa com ela que eu não havia presenciado. Talvez simplesmente porque o mundo havia ficado um pouco mais claro sobre o que era meu e o que eu faria para mantê-lo. Provavelmente uma mistura das três coisas. O que eu sei é que nas semanas seguintes, quando o dezembro chegou com todo o peso que dezembro sempre tem, eu trabalhei com a mesma intensidade de sempre, com a diferença de que a intensidade era toda direcionada para quem havia seguido o processo. Não havia pedido não registrado, não havia expectativa criada sem minha participação.
Não havia nome comprometido sem minha ciência. A confeitaria abriu o mês de dezembro com a agenda exatamente como eu havia planejado em outubro. Cada pedido confirmado, cada data respeitada, cada entrega feita do jeito que eu havia prometido. Às vezes, eu soube que alguma coisa estava errada antes mesmo de abrir a porta. Era um cheiro. Tinta. Aquele cheiro forte, químico, que gruda na garganta e não sai tão fácil assim. Meu marido virou a chave na fechadura e eu já estava sentindo. A gente tinha ficado 5 dias fora, uma viagem de aniversário de casamento que ele tinha planejado como surpresa, e durante esses 5 dias eu tinha ficado em paz de um jeito que não sentia há muito tempo. 5 dias sem aquela tensão que a gente carrega e finge que não carrega. Empurrei a porta. O cheiro foi mais forte. Meu marido entrou primeiro com as malas. Eu fui direto para o corredor porque o cheiro vinha de lá, da direção certa, do quarto. Abri a porta do nosso quarto e fiquei parada no batente por alguns segundos, sem conseguir falar. As paredes estavam azuis. Não o branco gelo que eu tinha escolhido quando a gente se mudou para aquela casa 6 anos atrás. Não o branco que eu tinha pintado com as próprias mãos num fim de semana longo, com uma fita demarcatória e um rolo novo e aquela satisfação de quem fez algo com cuidado. Azul, um azul forte, quase marinho, que tomava as 4 paredes do teto ao rodapé, com a janela enquadrada no meio como se fosse um quadro que ninguém tinha me perguntado se eu queria pendurar. A minha cômoda estava do outro lado do quarto. O abajur que eu tinha comprado numa feira de artesanato em Minas há 3 anos, aquele de palha trançada que eu amava, estava em cima da cadeira do canto com um plástico por cima, como se alguém tivesse tentado protegê-lo, enquanto reformava o espaço inteiro sem me perguntar nada. Meu marido apareceu no corredor atrás de mim. Ficou quieto. "O que aconteceu aqui?" eu disse. Não foi uma pergunta. Era mais o tipo de frase que a gente fala quando o cérebro ainda não processou o que os olhos estão vendo. Ele não respondeu de imediato. Passou a mão pela nuca. Aquele gesto que eu conheço bem, o gesto de quem está tentando organizar as palavras antes de dizer alguma coisa que sabe que não vai cair bem. "Acho que minha mãe quis fazer uma surpresa", ele disse. Eu me virei para ele devagar. Sua mãe entrou na nossa casa enquanto a gente estava viajando, e pintou nosso quarto. Ele não confirmou, nem negou. Ficou com aquele olhar de quem preferia estar em qualquer outro lugar do mundo naquele momento. Eu entrei no quarto, abri o armário. As minhas roupas estavam lá, mas reorganizadas, cada coisa num lugar diferente do que eu tinha colocado. A caixinha de madeira onde eu guardo as minhas joias, presente da minha mãe quando ela faleceu, estava sobre o criado mudo do lado dele em vez do meu. Uma cortina bege que eu nunca tinha visto na vida estava dobrada em cima da cadeira, com a embalagem ainda ao lado, nova, esperando ser pendurada. "Ela trocou a cortina também", eu disse. "Amor, eu sei que parece. Ela trocou a cortina do nosso quarto. Ela entrou aqui, mexeu nas nossas paredes, nos nossos móveis, nas minhas roupas, nas minhas joias, e trocou a cortina." Ele ficou quieto. E o silêncio dele naquele momento foi pior do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Eu tenho 40 anos. Não cheguei até aqui sem aprender a reconhecer o silêncio de cada tipo de situação. O silêncio de quem não sabe o que dizer é diferente do silêncio de quem sabe, mas não quer. O silêncio do meu marido era o segundo tipo. Ele sabia. Provavelmente sabia desde antes da gente abrir a porta. Talvez soubesse desde antes da gente embarcar de volta. Peguei a bolsa que tinha deixado no corredor e fui para a cozinha. Precisava de água, precisava de 2 metros de distância daquele quarto antes de dizer alguma coisa que não tivesse volta. Enchi um copo, bebi devagar, olhei pela janela da cozinha para o jardim pequenininho que eu cuido há 6 anos, as plantações que eu mesma escolhi, o vaso de barro na borda que eu trouxe da viagem que fiz com minhas amigas antes de casar. Aquilo estava igual. Pelo menos aquilo estava igual. Meu marido veio até a porta da cozinha, mas não entrou. Ficou ali, no batente, como se precisasse de permissão. "Ela ligou para mim na terça",
ele disse. Perguntou se a gente tinha algum plano para o quarto. Eu disse que não. Você sabia o que ela ia fazer? Não sabia que ia ser assim. Ela falou que queria dar um presente para o nosso aniversário. Eu pensei que fosse uma coisa menor. Uma coisa menor. Repeti as palavras sem entonação nenhuma. Uma coisa menor do que pintar as 4 paredes do nosso quarto de uma cor que eu nunca escolhi, mover a minha cômoda, mexer nas minhas roupas e trocar a cortina. Ele não respondeu. Você deu a chave para ela, eu disse. A gente sempre tem uma chave guardada com ela, em caso de emergência. Pintar quarto durante viagem de aniversário é emergência. Ele fechou os olhos por um segundo. Amor, eu entendo que você ficou chateada. Eu não estou chateada. Eu falei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Eu estou tentando entender como a gente chegou num ponto em que sua mãe acha que tem o direito de entrar na nossa casa, no nosso quarto, e mudar as coisas enquanto a gente não está, sem me perguntar nada. Ela quis ajudar. Ajudar quem? Eu perguntei. E essa era uma pergunta de verdade, não retórica. Ajudar quem? Porque eu não pedi ajuda. Eu não precisava de ajuda. Eu gosto do meu quarto do jeito que ele estava. Eu escolhi cada coisa daquele quarto. Mas eu lembrei de uma coisa naquele momento, parada naquela cozinha com o copo de água na mão. Lembrei da conversa que eu tinha tentado ter 6 meses antes, quando minha sogra tinha rearrumado o meu armário de cozinha, enquanto ficou tomando conta da casa, quando a gente foi num casamento de final de semana. Eu tinha chegado em casa, aberto o armário para pegar a panela de pressão, e não encontrado onde sempre estava. Tinha encontrado as panelas separadas por tamanho, as tigelas empilhadas de outro jeito, as tampas em outro armário. E eu tinha tentado dizer que não gostei, com cuidado, com educação, e meu marido tinha dito que ela só queria organizar, que ela fez com amor, que não valia a pena criar problema por causa de panela. Panela, eu tinha concordado, deixei passar. Aí veio o armário do banheiro. Ela tinha reorganizado os produtos, jogado fora 2 que ela achou velhos demais, e colocado um novo sabonete líquido que ela trouxe de presente. Eu tinha falado que não precisava, e minha sogra tinha respondido com um sorriso que eu já conhecia, aquele sorriso de quem está sendo muito paciente com alguém que não está entendendo. Que exagero, ela tinha dito para ele, depois que eu saí do cômodo. Eu tinha ouvido. Eu não tinha dito nada. E agora eram as paredes do meu quarto. Fui para a sala, sentei no sofá, peguei o celular. Liguei para minha amiga Fernanda, que me conhece desde antes de tudo isso, antes do casamento, antes da sogra, desde a época em que eu ainda não sabia que ia precisar de uma amiga assim. Ela atendeu no primeiro toque. Você chegou bem? Ela perguntou. Não, eu disse. Preciso te contar uma coisa. Contei tudo. Ela ficou ouvindo sem me cortar, que é uma das coisas que eu mais gosto nela, essa capacidade de ouvir de verdade sem já estar preparando a resposta enquanto você ainda está falando. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, você lembra o que você me disse quando aconteceu a história do armário da cozinha? Não, eu disse. Você disse, dessa vez eu deixo passar, mas da próxima eu falo. Eu fechei os olhos. Pois é, ela disse. Você está na próxima. Fiquei mais um tempo no sofá depois que desliguei. Meu marido tinha ido para o quarto, provavelmente para avaliar o estrago de outro ângulo ou para ligar para a mãe, não sei. Eu não fui ver. Fiquei olhando para a sala que era minha, para os quadros que eu escolhi, para o tapete que eu trouxe de uma viagem, para o vaso que minha filha me deu no Dia das Mães, e pensei numa coisa que eu mesma tinha falado para ela quando ela tinha uns 16 anos, naquela fase em que toda a turma da escola a pressionava a fazer coisas que ela não queria. Filha, eu tinha dito, o respeito não é o que as pessoas falam que sentem por você, é o que elas fazem quando você não está olhando. Eu mesma tinha dito isso. Levantei, fui até o quarto. Meu marido estava sentado na beira da cama olhando para o celular. Ele olhou para cima quando eu entrei. Você falou com ela? Eu perguntei. Não ainda. Tudo bem, eu disse. Eu vou falar. Ele ficou quieto por um momento.
Deixa eu ligar primeiro, ele disse. Deixa eu entender o que ela pensou que estava fazendo. Eu olhei para ele. Você tem até amanhã de manhã, eu disse. Se você não tiver conversado com ela até lá, eu converso. Ele não respondeu, mas o olhar dele mudou. Era como se ele finalmente estivesse percebendo que aquilo não ia ser mais uma história que terminava com eu me adaptando ao que tinha sido feito. Naquela noite, a gente dormiu no quarto azul que eu não escolhi, com a cortina errada e a minha cômoda do outro lado. Eu fiquei olhando para o teto por um bom tempo antes de dormir. Não de raiva, exatamente. Era mais uma clareza incômoda, aquele tipo de clareza que você evita por muito tempo porque sabe que quando ela chega de verdade, alguma coisa vai ter que mudar. Na manhã seguinte, meu marido foi trabalhar cedo sem ter conversado com a mãe. Eu sabia disso porque eu tinha acordado antes dele e estava na cozinha quando ele saiu. Ele me deu um beijo rápido na testa e disse que ia ligar para ela durante o almoço. Eu disse que tudo bem. Às 10 da manhã, minha sogra me ligou. Eu deixei tocar 2 vezes antes de atender. Camila, ela disse, com aquela voz de quem está prestes a explicar algo óbvio para alguém que insiste em não entender, soube que você ficou chateada com a surpresa. Eu não fiquei chateada, eu disse. Eu fiquei sem quarto. Silêncio curto. Eu passei a semana toda trabalhando nisso. Contratei um pintor de confiança. Escolhi uma cor bonita, organizei tudo para vocês chegarem e... A senhora escolheu a cor, eu disse, não eu. Azul é uma cor linda para quarto, Camila. Traz calma, eu pesquisei. Dona Conceição, eu falei com cuidado, mas sem suavizar o que eu precisava dizer. Com todo o respeito que tenho pela senhora, o quarto é meu, as paredes são minhas, eu não pedi para ninguém pintar. Eu não pedi para ninguém entrar no meu quarto enquanto eu estava viajando. Eu não pedi para ninguém mover a minha cômoda ou trocar a minha cortina. E a caixinha de joias da minha mãe que estava no criado mudo errado, essa me doeu de um jeito que a senhora talvez não entenda. Ela ficou quieta por mais tempo dessa vez. Passamos o dia pintando juntos, com aquela brincadeira boba de casal que acontece quando você está fazendo algo simples do lado de quem você escolheu estar. Ele pingou tinta no nariz sem querer e ficou andando pela casa sem perceber por meia hora. No fim do dia, o quarto estava branco de novo. Não era o mesmo branco de antes, porque tinta nova sobre tinta antiga nunca é exatamente igual, mas era meu, era a cor que eu tinha escolhido. Eu pendurei a cortina de volta, coloquei a minha cômoda no lugar que sempre foi meu, peguei a caixinha de madeira da minha mãe e coloquei de volta no meu criado mudo, do meu lado, onde ela sempre ficou. Fiquei parada no meio do quarto por um momento, olhando em volta. Meu marido apareceu na porta. Ficou me olhando. Melhor? Ele perguntou. Melhor, eu disse. Ele entrou no quarto, sentou na beirinha da cama, me olhou de um jeito que eu não via há algum tempo. Não com culpa, não com defensiva, com atenção. Eu devia ter falado mais cedo, ele disse. Quando foi o armário da cozinha. Eu sabia que você não tinha gostado, e eu deixei passar porque era mais fácil. Era mais fácil para você, eu disse. Para mim não era. Eu sei, agora eu sei. Não falei que estava tudo bem, porque ainda não estava. Esse tipo de coisa não se resolve numa semana, não se apaga com uma demão de tinta nova. São processos longos que pedem paciência e consistência. E eu sei disso porque tenho 40 anos e aprendi que as coisas que importam raramente são rápidas. Mas eu disse uma coisa que era verdade. A gente pode começar. Ele concordou com a cabeça. Nas semanas seguintes, as coisas não foram perfeitas. Minha sogra ficou um tempo mais distante, mais formal, e eu senti aquela distância como uma mistura de alívio e tristeza, porque não era o que eu queria. Eu nunca tinha querido isso. O que eu queria era só ser tratada como alguém que existe, que tem preferências, que mora naquela casa de verdade e não como um detalhe na história do filho dela. Num sábado de tarde ela ligou para o meu marido. Não para mim, para ele. Perguntou se podia passar para tomar um café. Ele veio até onde eu estava na varanda regando as plantas e perguntou: "Você topa?" Eu parei um segundo. Depois disse: "Topo, mas avisa que tô de bermuda e não vou trocar de roupa." Ele riu.
Foi a primeira vez que ele riu de verdade naquele mês todo. Minha sogra chegou com um pedaço de bolo que ela mesma tinha feito, embrulhado numa caixinha com um laço. Ela me entregou na porta com uma expressão que eu não soube nomear direito. Não era exatamente vergonha, não era exatamente arrependimento, era algo no meio dos dois que ela claramente não tinha muito costume de demonstrar. Obrigada, eu disse. Sentamos as três na varanda, tomamos café, comemos bolo. Ela não mexeu em nada dentro de casa. Não abriu o armário, não comentou sobre a decoração, não ofereceu ajuda que não tinha sido pedida. Ficou 2 horas, foi embora, beijou meu marido e me deu um abraço rápido, do tipo que ainda está aprendendo a ser mais longo. Depois que ela foi, meu marido ficou do meu lado na varanda, os dois olhando para o jardim. Foi bem, ele disse. Foi, eu concordei. E era verdade. Não foi caloroso. Não foi o tipo de tarde que vira memória afetiva de imediato, mas foi respeitoso. E às vezes respeitoso é o que você consegue primeiro, antes de todo o resto. Eu pensei, naquela varanda, na versão de mim que teria pintado o quarto de azul sem dizer nada, que teria dobrado a cortina errada e guardado no armário, que teria sorrido no café do sábado seguinte como se nada tivesse acontecido, e depois teria ficado acordada de noite com aquela raiva surda que não tem nome nem endereço. Aquela raiva de quem está com raiva de si mesma por ter deixado de novo. Essa versão de mim existiu por muito tempo. Não porque eu era fraca, eu sei agora que não era isso. Era porque eu acreditava que manter a paz era responsabilidade minha. Que o conforto de todo mundo dependia do quanto eu estava disposta a ceder. E eu cedi, por anos, achando que isso era amor, quando na verdade era só o medo de ocupar espaço demais. 40 anos ensinam coisas que 20 não ensinaram. Ensinam que você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo, que dizer não com respeito não é falta de amor. Que a mulher que decide o que acontece dentro da própria casa não é difícil, não é mal agradecida, não é o que jogam na cara quando a resposta é não. Ela é só uma mulher que se levou a sério antes de esperar que os outros fizessem isso. A caixinha de madeira da minha mãe está no meu criado mudo, do meu lado, onde sempre esteve e onde vai continuar estando. O quarto está branco. A fechadura é nova. E na próxima vez que minha sogra quiser vir nos visitar, ela vai ligar antes para perguntar. Esse é o começo que eu precisava.